Antes que o mundo existisse, antes que as estrelas preenchessem os céus, havia apenas escuridão, e a luz brilhou sobre a escuridão. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E houve tarde, e houve manhã, o primeiro dia. Então Deus falou novamente: haja uma expansão entre as águas. E as águas foram separadas. As águas de cima foram separadas das águas de baixo. E Deus chamou a expansão de céus. E houve tarde, e houve manhã, o segundo dia. Então Deus disse: que as águas debaixo do céu se ajuntem em um só lugar, e apareça a terra seca. E assim aconteceu. As águas se reuniram, e a terra seca apareceu. Deus chamou a terra seca de terra, e as águas reunidas chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. Então a terra produziu vida. A relva começou a crescer. Plantas que dão semente surgiram. Árvores brotaram na terra, produzindo frutos conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde, e houve manhã, o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes na expansão dos céus. Luzes para separar o dia da noite. Luzes para marcar as estações, os dias e os anos. E Deus fez duas grandes luzes, a maior para governar o dia, a menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas, e elas encheram os céus com seu brilho. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde, e houve manhã, o quarto dia. Então Deus disse: que as águas se encham de seres vivos, e que as aves voem pelo céu sobre a terra. E os mares ganharam vida. Grandes criaturas moveram-se pelas profundezas. Cardumes encheram as águas. Aves abriram suas asas pelos céus. Deus os abençoou e disse: sejam fecundos e multipliquem-se. E houve tarde, e houve manhã, o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza seres vivos. Animais de todas as espécies surgiram, animais domésticos, répteis e feras da terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse algo diferente de tudo que havia dito antes: façamos o homem à nossa imagem. A imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. Ele os criou. Deus os abençoou e lhes deu domínio sobre a terra, sobre os mares, sobre os céus e sobre todos os seres vivos. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde, e houve manhã, o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles existe. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra, e descansou de tudo o que tinha feito. Então Deus abençoou o sétimo dia, e o santificou. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus plantou um jardim no Éden, um lugar de beleza, um lugar de paz. Árvores cresceram na terra, árvores agradáveis aos olhos, e boas para alimento. No centro do jardim estava a árvore da vida, e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E o Senhor colocou o homem no jardim, para cultivá-lo e cuidar dele. Mas o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então o Senhor fez cair um sono profundo sobre ele, e de seu lado Deus formou uma mulher. Quando o homem a viu, disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. E os dois se tornaram um só. Eles viviam no jardim, sem vergonha, em perfeita harmonia com Deus. E assim, a primeira luz entrou no universo. Mas a história da criação estava apenas começando. No próximo capítulo, a história da humanidade tomaria um novo rumo.